Durante todo esse tempo, eu nunca falei nada do general Mourão. Você é minha testemunha. Desde a época da campanha, onde ele falava as besteiras dele, por exemplo, a respeito do 13º, eu fiquei quieto. Quando o filho dele, em janeiro, se tornou assessor do presidente do BB, eu também fiquei quieto. Eu não queria fazer um mau julgamento de uma pessoa que eu não conheço. Muitas vezes nós precisamos ver como que o jogo de xadrez vai se desenvolver, como é que as peças vão ser posicionadas para que nós possamos fazer um bom julgamento daquilo que está acontecendo. Mas isso daqui todo mundo já notou. Os aliados já notaram. As pessoas do meio político já notaram. E até mesmo os inimigos já notaram. Olha só o que o Cangaceiro vai falar. Tínhamos isso. Nunca. Então a história do Brasil é uma história autoritária. E no Brasil, nesse momento, está em marcha. É absolutamente inequívoco para quem conhece a vida como eu, que o general Mourão quer a cadeira do Bolsonaro com pressa. Hoje, se não me engano, hoje ou amanhã, a Fiesp promete reunir 500 empresários ao redor do general Mourão. Que eu digo a vocês, sem medo de errar, é um jumento de carga. Não tem nada na cabeça, é um trupier, não é general por mérito, é porque o Exército Brasileiro mudou a regra de promoção, então ele não tem lugar de turma, não se classificou bem, nem coisa nenhuma, nada. É um trupier, como se chama, um homem da tropa, muito curto, muito, enfim, mas está de olho na coisa. E veja bem, pasmem, tem gente do PT conversando com ele. O príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança estava certo para ser o vice do Bolsonaro. Bolsonaro tentou de tudo. Janaína Pascoal, etc. Inclusive, o príncipe Luiz Felipe estava registrado no TSE como tal, como vice do Bolsonaro. Agora, Bebiano fez questão que o Mourão fosse o vice-presidente. E todos nós vimos aqui o Bebiano sendo desmascarado. No caso do Mourão, é o seguinte. Quando o Ricardo Salles fala a respeito de Chico Mendes, Mourão vai lá agradar a esquerda. Mourão participou de uma reunião com o presidente da CUT, aquele mesmo que quer que a reforma da Previdência fracasse de qualquer maneira e a contragosto do Bolsonaro. Bolsonaro tirou os cargos comissionados do PT, que foi uma promessa de campanha. Mourão vai lá e critica a despetização desses cargos. Bolsonaro e nós cristãos somos contra esse crime hediondo contra seres indefesos, que é o aborto, o assassinato de seres indefesos na barriga da mãe. Vai lá Mourão e dá uma declaração afagando os desejos das feministas. Mourão vai lá e dá outra declaração dizendo que nós, que elegemos o Jair Bolsonaro, na esperança de ter um país melhor, nós somos alguns radicais, meio boçais, estão falando merda na internet. Mourão tem criticado sistematicamente o chanceler brasileiro, fazendo quase que uma política externa paralela dentro do próprio governo, chamando inclusive autoridades palestinas e desmentindo o desejo do presidente de mudar a embaixada de Israel para Jerusalém. Tem desmoralizado sistematicamente e tentado afastar os filhos do presidente e do pai, principalmente o Carlos, que foi quem tornou possível a candidatura do Bolsonaro. Inclusive, sempre desmerecendo aquilo que o Bolsonaro pensa. No caso da Venezuela, o presidente dizia uma coisa, Mourão dizia outra. A sede de poder que o Mourão demonstra ter parece não ter fim. E culminou com a curtida na postagem da Raquel Sherazade, que dizia que Bolsonaro era o vinagre e que Mourão era um maravilhoso e cheiroso vinho. Essa postagem foi curtida pelo vice-presidente da República. Vejam que absurdo. Não é pouca coisa, meus amigos. Não se trata de tretinha dentro da direita, não é nada disso. Quando o Mourão, por exemplo, fala e ofende abertamente o Olavo de Carvalho, desmerecendo o indivíduo,
Ele não está só desmerecendo uma pessoa, ele está desmerecendo o pensamento do presidente da República e repudiando todos aqueles que votaram nele, que deram o sangue por essa candidatura. O próprio Bolsonaro derramou o seu sangue para estar lá. O Mourão, ele tem feito uma movimentação extensiva para formar uma base de apoio parlamentar a ele próprio, ao vice-presidente. Isso é um absurdo. O último vice que criou uma base de apoio parlamentar paralela ao governo foi Michel Temer. Não se trata de picuinha, não se trata de tretinha de internet, divisão da direita. A disposição neste tabuleiro de xadrez, ela é muito, muito complexa. Algumas fontes lá no Palácio do Planalto disseram que poucas vezes detectaram tanta ambição presidencial em alguém como no vice-presidente Mourão. E isso é muito precoce para a gente falar de um governo de 100 dias. Ele realmente está se colocando para uma parcela da opinião pública, como você bem disse, como um estadista sensato, né, se alavancando na narrativa da oposição, né, e em detrimento da imagem pessoal do presidente da República e do seu governo. E é o seguinte, esse é um jogo muito perigoso, porque se tem uma coisa que brasileiro não gosta, é trairagem. E toda a grande mídia favorável ao general Mourão distorce as coisas para que isso pareça uma grande picuinha inventada por Carlos Bolsonaro e sempre dizendo: Carlos Bolsonaro ataca o vice-presidente general Mourão. Coitadinho, vejam só. O vereador Carlos Bolsonaro, do PSC, volta a usar as redes sociais para fazer ataques ao vice-presidente Hamilton Mourão. Hoje cedo, em novo ataque em uma rede social, o vereador Carlos Bolsonaro, do PSC, voltou a usar as redes sociais para fazer ataques ao vice-presidente Hamilton Mourão. Pelo menos 10 ataques de Carlos a Mourão em redes sociais. Minutos depois, novos ataques. Para os riscos que esses ataques podem representar para o governo. Mas Carlos Bolsonaro retomou os ataques ao vice. Bolsonaro, meus amigos, está sozinho. É ele lá e mais alguns poucos que realmente acreditam que esse país pode ser um país melhor. O sistema contra-ataca de maneira violenta. É o mesmo sistema que nos aprisiona como um país de terceiro mundo. É o mesmo sistema que faz com que você espere infinitamente numa fila de hospital, na fila do SUS e morra lá. É o mesmo sistema que deixa a polícia completamente desaparelhada e desmoralizada. É o mesmo sistema que faz com que você continue desempregado. É o mesmo sistema que cria essa máquina perversa de miséria que nós vivemos neste país, em toda a história da República. Esse mesmo sistema vê no Mourão uma saída. Vê no Mourão uma opção para se salvar. E ele está fazendo de tudo. Mourão está fazendo de tudo para se enturmar com o pessoal da esquerda. Até os memes já surgiram na internet. Toda a grande mídia, a Globo, ama o general Mourão. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Porque esta é a maior lição que o brasileiro tem que aprender. Tem que aprender. Preste atenção. Você não consegue compreender um político por aquilo que ele fala ou aquilo que ele demonstra na frente das câmeras. Você consegue compreender um político por aquilo que ele articula e principalmente por aquilo que ele tenta ocultar. É assim que você entende o que é um político. Não por aquilo que ele diz que é, mas por aquilo que ele é. Então você precisa entender o que está sendo de fato feito nos bastidores. É muito importante que você entenda. E aí você deve se perguntar, e agora? O que é que nós podemos fazer? Pelo menos entender a situação, entender o que está acontecendo. Você não pode ser o primeiro que vai tacar uma pedra na cabeça do Bolsonaro por qualquer coisa. Olha só o que este Supremo Tribunal Federal está fazendo, não aguento isso, e Bolsonaro não faz nada, não faz nada. O que ele pode fazer? Ele é o presidente do Poder Executivo, como é que ele pode influenciar
ou mexer no judiciário sem se tornar um ditador. Porque é justamente isso que eles querem. Apontar o dedo para a cara do Bolsonaro e dizer, tá vendo? Você é mesmo um ditador. Você não pode ser o primeiro a atacar uma pedra. Você primeiro tem que entender a situação. Entender que este cara, nós colocamos lá, que nós votamos nele, que derramou o sangue pelo país, levou uma facada do Adélio Bispo, ninguém sabe quem é que mandou matar o Bolsonaro. Mas esse cara tá lá e o sistema está esmagando ele todos os dias. O sistema interno dos políticos brasileiros, da velha política brasileira, toda a grande mídia esmagando diariamente para que ele caia, para que não exista nenhuma ponta de esperança de nós sermos um país decente no futuro. Você vai ser o primeiro que vai tacar uma pedra, o primeiro que vai tentar entender qual é a situação. É muito importante. Eu vou estar aqui lutando do lado de vocês, ao lado de vocês. Verifique a sua inscrição no canal, verifique a sua qualificação, verifique o seu sininho de notificações. É cansativo, mas nós sabíamos. A luta está só começando.